E você já viu o experimento com planta na estação espacial? Eu vi alguns. E aí? Tem alguns muito curiosos, tem alguns mais básicos, mas a gente precisa saber, né? Os básicos são importantes. O que eu tô curioso é que agora eles estão tentando começar a crescer realmente comida lá no espaço. Alface, já cresceu. Soja, né? Já conseguiram fazer um ciclo de soja no espaço. E aí, mas aí o que? Eles colocam uma iluminação artificial. Eles enganam a planta, né? Dá enganada. Então, aí que tá a outra parte que o meu estudo, né? Porque o que acontece quando você está numa situação artificial? Como que o relógio da planta funciona? Será que a gente consegue enganar o relógio da planta para conseguir produzir mais? E aí? Isso daí é uma das coisas que eu estou interessado na minha pesquisa. Porque eu acho que, além de tudo, cara, a planta sabe astronomia, sabe por quê? Eu acho que ela pega um espectro, cara. Será que não? Não, então, plantas, elas são seres extraordinários, assim, extraordinários, e é uma pena que a gente saiba, que o público em geral saiba tão pouco. As plantas, elas não só fazem fotossíntese, e aí usam espectro azul, espectro vermelho, mas elas conseguem perceber a quantidade de luz que elas recebem e perceber a qualidade da luz que elas recebem. Então, elas percebem UV, elas percebem luz azul, percebem luz vermelha, provavelmente percebem luz verde, em um certo nível. E elas conseguem reagir de acordo com o tipo de luz que ela recebe, de acordo com a quantidade e por quanto tempo. Entendi. Né? E aí que entra esse pessoal, nossa, então são seres hipercomplexos, então são inteligentes. E aí? Será? Né? As plantas, elas conseguem, por exemplo, medir gravidade. Né? Elas sabem para onde é embaixo, então elas sabem onde é embaixo, onde é em cima. As plantas, elas conseguem, por exemplo, se uma planta é atacada por um inseto predador, né? Um herbívoro, elas conseguem sinalizar as plantas ao redor de que está sendo atacadas, e as plantas ao redor fazem produtos para se proteger. Os Anéis, então, não está tão. Os Seus Anéis que tinha, né? As aves se comunicavam, né? Então, as plantas se comunicam entre si. Elas têm tudo isso. Né? Avatar tinha isso, né? Só que aí que tá. Aí, daí para se falar, então plantas são inteligentes. Mas aí depende da sua definição de inteligência. Claro. Nós estamos aqui. Vamos voltar então aqui. Carlos estava falando tá falando se as plantas eram inteligentes, né? Isso. E a gente viu a grande conspiração das plantas em ação. Viu só? Eu ia revelar os segredos das plantas e cai a live. Tem conexão ou não? Tudo tem, cara. Tudo tem conexão. Tá tudo conectado. Mas assim, eu estava falando que as plantas são seres extraordinários. Eles conseguem responder a várias coisas. Percebem ultravioleta, percebem frio, calor, percebem outras plantas, se comunicam com fungos e bactérias. Então, daí para se falar que elas são inteligentes, é um salto, né? Só que eu acho que nas definições de inteligência que realmente importam, elas não conseguem centrar. Entendi. Né? Por exemplo, planta tem memória, mas eu falo para ela, lembra aí do número 21, número 42. Ela não vai se lembrar. As plantas, às vezes, conseguem resolver alguns problemas básicos, por exemplo, para procurar o caminho da luz. Sim. Mas desvia das coisas. Isso, tudo, mas né? agora se abstrai e coloca um labirinto abstrato. Não consegue resolver. Então, as plantas, apesar de serem tudo isso, que eu sou super empolgado com as plantas, eu não considero que elas tenham inteligência. Não numa definição útil. Certo. Né? Porque se a gente considerar a inteligência das plantas, às vezes um celular ou um computador, uma IA mais avançada, talvez se enquadre. Sim. Mas também não é útil chamar uma IA que não é realmente consciente e tal, de inteligência. Né? Ainda, né? Todo respeito às IAs, tá? Fala não, que eles gravam, hein? Eles gravam e depois eles vêm atrás de você. Junto com a grande conspiração das plantas, tem a grande conspiração das IAs. Não, e nesse negócio aí, né? A gente tava até falando aqui na hora que caiu. Por exemplo, minha mãe, ela conversava com as plantas, cara. E ela falava que fazia efeito. E aí, doideira dela, né? Não, faz efeito. Por que faz efeito? Se você conversa com a planta, você cria um vínculo emocional com a planta. Você vai prestar mais atenção nela, você vai cuidar com mais carinho. Se você presta atenção na planta, você sabe quando você está aguando demais, aguando de menos. Se ela está num lugar com bom sol, menos sol. Então, funciona. Você conversa com as plantas, elas vão crescer melhor. Você vai criar um vínculo afetivo, né?
não tem um mecanismo fisiológico por trás, né? A mesma é engraçado, minha mãe teve uma época que ela leu que dar aspirina para as plantas ajudava elas a combater algumas pragas. Ah, isso também. Cara, aí você entra em planta aspirina, com gente. Coisas, vai ter um monte de coisa. E sabe o que é engraçado? É que funciona. Funciona? Porque vai ter algum componente não, ali. porque o ácido salicílico, Sim. ele é um sinal para a planta se defender contra a invasão de bactérias, contra ataque de predadores. Então, se ela está doente, você coloca ácido salicílico, você reforça esse sinal para a planta e ela tem um pouco mais de chance. Claro. Só que não é a aspirina em si. Não é o mesmo mecanismo que acontece na gente. Né? Claro. Na gente, a aspirina ela inibe uma sinalização de inflamação e por isso, e entre um monte de outras coisas, né? E é por isso que ela segura a nossa febre, ela reduz um pouco a inflamação. É completamente diferente com plantas. Mas funciona a aspirina. Eu lembro que minha mãe colocava anticoncepcional, cara. Na terra também. Tá as doidas. Nossa, aí vai ter doideira, hein, cara? Entra nisso aí, começa a aparecer umas coisas malucas, não começa? Começa. E assim, eu a princípio eu acredito em tudo. Não. Porque assim, é óbvio, né? Pra gente tudo vai ter um elemento químico às vezes, vai ter um efeito, porque às vezes né? tem, às vezes tem. E eu gosto de sabedoria popular, porque muitas vezes tem algo interessante por trás. É totalmente empírico, né? O cara faz aquilo há 50 anos e funciona. É óbvio que não dá para acreditar 100%. Eu não vou falar, agora eu acredito nisso, mas eu vou falar, eu vou prestar atenção nisso. Por quê? Porque eu, como cientista, eu gosto de prestar atenção nas coisas. Não, e aí você vai descobrir porque às vezes, é o que você falou, né? A sabedoria popular. O cara tá fazendo aquilo sem saber o porquê que tá certo. Mas dá, né? Às vezes a explicação não é a explicação que a gente quer, ou a que a gente acha, mas às vezes tem alguma coisa por trás. Com certeza. Né? Então, eu não, a princípio eu acredito em tudo, e aí depois, obviamente, vou procurar artigos ou pensar em experimentos para comprovar ou não, obviamente, né? Como cientista. Mas eu ouço com atenção. Já viu aquele negócio que o pessoal está usando em plantação, colocando uma luz para a plantação crescer de noite? Olha que interessante. Mais e produzir mais e tudo. Então eles meio que dão uma... Aí o que eles pegam? Por isso que eu falei o negócio da astronomia, porque eles pegam uma lâmpada que tem o espectro mais ou menos parecido com o do Sol e colocam em determinados pontos e a planta, tipo, acha que aquilo é um Sol. Então ela cresce mais, entendeu? Entendi. E tem uma outra questão também, né? Porque as plantas, elas usam o tamanho do dia e o tamanho da noite... Nisso, você não está estragando o ciclo circadiano? Aí que tá. As plantas, elas usam o tamanho do dia e o tamanho da noite para medir a mudança de estações. Olha que legal. Então, por exemplo, ela fala assim, agora teve 12 horas de dia, 12 horas de noite. Dia seguinte... Agora teve 12 horas e 2 minutos, é mais ou menos assim, né? De uns 2, 3 minutos por dia que vai mudando. Tá mudando. Tá crescendo o dia, né? Tá chegando o verão. Né? Então as plantas têm esse mecanismo. E várias vezes elas usam isso para sinalizar coisas anuais, como por exemplo, floração. Que horas você vai florir? Né? Ipê amarelo. Ipê amarelo, eles florescem num intervalo de uma semana um do outro. Por quê? Porque elas percebem as mudanças do passar do ano, às vezes temperatura ajuda, mas também a quantidade de luz, a quantidade de escuro, e aí eles conseguem sincronizar a época de floração. E isso é bom, por quê? Porque flor serve para reprodução. Não adianta uma árvore dar flor e não ter outras árvores florindo. Entendi. Então, sincronizar isso daí é muito importante para as plantas. Então, elas têm horário marcado. Né? E, por exemplo, plantas como cana-de-açúcar, elas também florescem. Assim, eu acho que quase ninguém já viu uma flor de cana-de-açúcar, mas elas conseguem perceber diferenças de 20 minutos para cima na quantidade de dia e quantidade de noite. Entendi. É muito sensível o mecanismo. Né? Então, às vezes, quando você faz essa luz artificial, você engana a planta sobre a estação do ano. Então, assim, já se faz isso... pessoal que produz flor, né? Para induzir, aquelas estufas ali, para você induzir a floração numa época que não é a época dessa flor, você pode
usar, manipular. Mas aí o que você está fazendo com a planta, cara? Pensando que a planta é um ser vivo, porque ela é minha, né? Você tá falando para ela que, ó, Você não dá... tá, agora é verão. Agora, se você gosta de florescer no verão, floresce. Se você não gosta, segura aí. Então a gente consegue manipular a percepção da planta que ela tem do ambiente. Mas é que eu ia fazer uma comparação que também não dá pra fazer, que é fazer o ser humano, por exemplo. Imagina que você pega o ser humano, entendeu? E fala assim, não, cara, você vai ficar acordado agora aqui, ó, sei lá, 3 semanas, entendeu? Para fazer tal coisa. É o que você tá fazendo vamos dizer, com a planta ali, sei lá. Sim, o que acontece se você deixar plantas mesmo em luz constante, ou seja, o tempo todo, algumas plantas se dão bem, ainda mais dependendo da intensidade, algumas plantas se dão mal. As plantas podem definhar aos poucos, né? Por quê? Porque é mais ou menos isso. Tem umas coisas que acontecem com a planta que acontecem de noite. Isso aí pode ser importante para a manutenção da planta. Então, agora a gente tem essas fazendas verticais, não sei se você já viu, né? Que Sim. o pessoal cria plantações em galpões com vários andares, luz artificial, temperatura artificial. Esses lugares, eles não deixam luz o tempo todo, porque eles veem que vale mais a pena ter um ciclo. Criar o ciclo. Criar o ciclo. A planta, como eu falei, ela evoluiu no ambiente rítmico. Então, ela vai crescer no seu máximo no ambiente rítmico também.